é importante que você coloque essa palavra no seu coração. A palavra do Senhor vai nos pedir que nós possamos carregar essa palavra dentro de nós. Então, uma das coisas que nós precisamos estar é sempre pronto. Timóteo vai dizer: apresente-se como um obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra, que não tem medo, que sabe, tem segurança do que está fazendo. É muito importante você sempre, ler a palavra. É importante você carregar a palavra. A palavra, ela tem o poder de quebrar o jugo. Você vai ver que pela palavra Jesus, ele vai vencer o diabo. Quando ele está ali, naquele momento que o diabo se apresenta, ele está em jejum 40 dias. E quando o diabo se apresenta, Jesus vai vencer o diabo através da palavra, que a palavra, ela tem poder de quebrar o jugo. Ela tem poder de quebrar as cadeias. E você vai ver que no capítulo 1 de Josué, ele vai falar com Josué e vai dizer: medita nessa palavra de dia e de noite. No Salmo capítulo 1, vai dizer: os que amam o Senhor, medita na palavra, e a palavra fará com que eles sejam ribeiro de águas correntes, que na seca ele não terá problema, pois na seca ele vai produzir. Quer dizer, nos tempos mais difíceis da sua vida, Deus, ele vai estar contigo. Quer dizer, a palavra, ela tem o poder de sustentar no momento das aflições da tua vida. Por isso que é importante você ler a palavra. Tem gente que não conhece a palavra, vive atrás de profecia, ouve a profecia, mas não se sustenta, porque só a palavra que dá a base para você ouvir a promessa e ficar de pé. Entenda, quando Josué e Caleb recebem a profecia, dizendo que eles vão atravessar o Jordão, que eles vão conquistar os muros, eles estão baseados na palavra de Moisés. Muitos só queriam ouvir a profecia, mas não tinham a base. E Jesus vai falar: existe bases, existe uma base que é a rocha, que sou eu, que é Cristo. Mas alguns preferem construir a casa na areia, que são exatamente momentos de fantasias, ou então aparentemente parece ser uma base, mas quando o problema vem, essa pessoa não tem sustentabilidade para ficar de pé. Então tudo que você precisa é de palavra, é de entender a palavra e ler a palavra e carregar a palavra dentro de vocês. João vai dizer: se vós habitardes em mim e minhas palavras habitardes em vós, tudo que pedires recebereis. Quando você vive a palavra, o Senhor Jesus, ele vai dizer: aqueles que me amam, pratica as minhas palavras, os meus ensinamentos. Então a palavra, ela é de suma importância para todos nós. É importante que você leia a palavra, decore a palavra, mastigue a palavra. Eu já vi crente rasgar a folha da Bíblia e mastigar e comer. Você sabia disso? Eu já vi muito crente fazer isso. Crente que tem fome, eu já vi. É porque hoje em dia estamos um tempo de crente que não tem fome, não tem sede. Crente que quer ver o milagre, crente que quer ver simplesmente, sabe, a promessa, quer ver uma profecia, mas não quer ter uma sustentação. Mas tem crente, eu lembro antigamente que os crentes era doido, rapaz. Teve uma mulher que disse assim: pastor, eu faço a comida. Eu já vi uma mulher dizer: pastor, eu faço a comida e às vezes eu pego um pedacinho da Bíblia e jogo no feijão, para meu marido se converter. Eu disse: faz mal não, um pouquinho de papel não faz mal não. Mas é a fé, é a fé. Você vai mexer com a fé dela? Vou não. Eu mexer? A mulher do fluxo disse assim: se apenas eu tocar. Zaqueu sobe na árvore, Jesus diz assim: desce. Como é o teu nome? Zaqueu, desce. A fé. Sabe o que foi que ele disse? A tua fé te salvou, Bartimeu. Então a fé que você tem, eu não mexo. Em algumas pessoas, ele teve que cuspir, fazer lodo, colocar sobre o seu rosto. A Bartimeu simplesmente disse: veja. Então Jesus, ele trabalha como ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Porque tem gente que é complicado mentalmente. Aí Jesus disse: vou fazer tudo ao contrário para poder curar essa mente doida. Eu não é? Vou trabalhar tudo na loucura, mais doido do que ele. E aí sim, acabou.
Jesus faz como quer. Tem gente que quer colocar protocolo e dizer: Jesus faz assim, faz assado. E Jesus está dizendo: não está entendendo nada. Vou trabalhar tudo diferente. Diz a palavra do Senhor que nesse dia Jesus ele faz uma reunião na casa, né? Ali. Então somente diz assim: e Judas, coloque para mim capítulo 3, o verso 3, por favor. Estava em Betânia ali, Jesus. Diz assim, verso 3: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Diz mais a palavra do Senhor: e alguns que assim mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de perfume? Para que desperdiçou esse perfume, mulher? Porque podia vender por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E murmurava contra aquela mulher. Jesus, porém, disse-lhe: deixai-a, porque a molestai-a. Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Preste atenção. Quando eu começo a meditar, alguns têm uma capacidade de fazer coisas que outros não têm. Eu começo a ver essa mulher. Quando você vai olhar em termos de valor, vai falar e referenciar que o perfume era equivalente a um ano de trabalho. Um ano de trabalho não é qualquer dinheiro, não é pouco dinheiro. Mas um ano de trabalho, dependendo do valor, além de ser muito sacrifício, 365 dias do ano depositado em algo, depositado em um perfume, depositado, posso dizer, no melhor perfume que existe. Aquela mulher fez isso. Tão somente aquela mulher guardava. Eu não sei qual o propósito, mas um dia ela ficou sabendo que Jesus ia passar naquele lugar. Jesus ia para a casa de Simão. Aquela mulher tão somente entendeu que o melhor que ela tinha que depositar nos pés do mestre. Para alguns é loucura, para outros é desperdício, para alguns tão somente ver e diz: é louca, é doida. Por quê? Porque é muito dinheiro. Tem gente que é avarento e começa a ter visão diferente. Até gente que diz que é crente. Por quê? Porque quem foi criticar ela? Judas, que estava andando com Jesus, era o tesoureiro de Jesus. Ele começa a criticar, ele começa a falar. Creio eu que tinha outros no meio também, porque sempre tem alguém que vai incentivar, sempre tem alguém também que vai no mesmo caminho. Tem gente que não sabe o que quer e vai na onda dos outros. Tem gente que não decide o que quer e da maneira que os outros vai também junto. Não sabe ele que Jesus trabalha do jeito que quer, da maneira que quer. Então entenda, sempre vai ter aquelas pessoas que vai dar o melhor para Jesus. Eu sei que muitos não vão compreender. Aquela mulher estava preparada, estava decidida que naquele dia o melhor seria depositado aos pés de Jesus. Naquele momento, aquela mulher vem até a casa de Simão. Ela escolheu o melhor momento para chegar até Jesus. Por quê? Porque mulher não poderia chegar perto dos homens, principalmente judeu. Mas aquela mulher estava disposta a enfrentar barreiras para poder estar ali. Aquela mulher estava decidida, estava cheia de fé, de esperança. Então somente entenda, aquela mulher, ela não pediu nada para Jesus. Ela não queria pedir um milagre, mas creio eu que ela já tinha recebido um milagre. Então o maior segredo muitas vezes não é pedir, mas é agradecer já o que Jesus fez. Porque tem gente que vem para pedir, mas tem gente que vem para agradecer. Tem gente que vem para agradecer e vai trazer o melhor. Então entenda, aquela mulher estava naquele dia para trazer o agradecimento a Jesus, agradecer a Ele porque Ele fez tudo aquilo por ela. Eu tenho certeza que Jesus fez algo muito importante na vida daquela mulher. Então somente aquela mulher, ela rompe a barreira. E quando ela rompe a barreira, ela vem e quebra o vaso de alabastro.
Creio eu que Judas está lá no fundo da casa. Mas de repente, entenda, quando você vai dar o melhor para Deus, há uma essência que começa a exalar o ambiente. Começa agora a tocar sobre outras pessoas. Porque quem tem o melhor pode perceber que vai se destacar. Quem tem o melhor para Deus pode perceber que a unção ela vai pairar e vai começar a tocar em outros também. Porque a unção que está sobre a tua vida, ela começa a tocar também no vizinho da frente, de trás. Ela começa a abençoar até quem não era para abençoar. Mas se está na tua dependência, se está debaixo, sabe, da tua sombra, pode ter certeza que Deus está dizendo nesta noite: o que é que você tem depositado? O que é que você tem feito? Então entenda, tudo que está acontecendo sobre aquela casa é algo que ninguém entende, é espiritual. A mulher está em espírito. Os outros não estão entendendo. Há poucas horas, Jesus, ele vai sair daquela janta e vai para o Monte das Oliveiras. Ele vai para o Getsemane. Ele vai enfrentar o pior dia da vida dele. Jesus vai enfrentar o último dia, o penúltimo dia, que o dia seguinte ele vai ser crucificado. Ninguém estava entendendo. Ele até fala para Pedro que o pastor vai ser tomado e as ovelhas vão ser dispersas. Ele conta para Pedro. Aí Pedro diz: vai não, porque se depender de mim, estamos juntos. Ele disse: Pedro, as palavras são bonitas, mas antes que o galo cante 3 vezes ainda hoje, tu vai me negar. Entenda, porque falar todo mundo fala. Só que Jesus não te chamou para falar, Jesus te chamou para orar e ficar em espírito. Porque tem coisa que tu só vai ver quando tiver em oração. Não é simplesmente tu querendo curiar ou querendo saber como é que está, perguntando para A, para B. Porque tem coisas só vai saber quando você está de joelho pela madrugada, e o Espírito Santo ele vai te revelar o que é que está acontecendo. Ou em alguns ambientes você só vai sentir o que está acontecendo no ambiente se você estiver em espírito. E quem está em espírito fala pouco e sente mais. Quem está em espírito não está preocupado com o que estão falando ao seu redor, mas está preocupado com o que o céu está falando. Está preocupado com o que o Espírito Santo está falando. Sabe por quê? Porque quem anda em espírito anda na dependência do Senhor, anda na dependência e no direcionamento de Deus. Quem anda em espírito sabe que ele não é embaixador da terra. Ele pouco está preocupado com as notícias que estão na horizontal. A preocupação dele é exatamente o que o céu está pensando ao seu respeito. Por isso que o tempo todo ele está calado, mas ele está conectado com o céu. Aquela mulher naquele dia estava entendendo que seria exatamente algo sobrenatural. De repente Deus toca, o Espírito Santo toca no coração daquela mulher, chega e traz e quebra o vaso de alabastro diante dos pés do Senhor. E agora começa a lavar seus pés com guento e enxugar com seus cabelos. Muitos vão criticar, e Jesus está dizendo: essa mulher está em espírito, essa mulher está entendendo. Porque muitos vão trazer unguento depois que o cordeiro está morto, mas essa sim trouxe o unguento antes de o cordeiro estar morto. Ela está preparando o cordeiro, ninguém está entendendo. Ela está em espírito, está preparando o cordeiro. Naquele momento, diz a palavra do Senhor, que tão somente Jesus vai para o Getsemane. Ele pega os 12 e diz assim: fica aqui um pouco, mas eu vou separar Pedro, Tiago e João. Vem para cá. Tem uns que Jesus diz assim: vocês têm que estar perto de mim. Jesus vai conversar com eles. Diz: Pedro, vem cá, Pedro. A minha alma está angustiada. E Pedro diz: o que é, Senhor? Ele diz: não sei, eu estou com uma tristeza na minha alma, e tudo que eu quero é chorar. Jesus vai contar para Pedro, ele vai conversar com Pedro. Eu estou conjecturando para você entender o que está acontecendo ali. Pedro sabe o que é que diz? Sabe o que é que Pedro diz para Jesus? Jesus, eu estou tão cansado, Jesus. Eu estou muito cansado. Ele disse: mas Pedro, você precisa orar comigo, Pedro. Pedro, vem.
Por que Pedro? Porque Pedro era um incentivador. Lembra quando ele diz: Pedro, quando te converteres, converte os teus? Porque tudo ia na cabeça de Pedro. Era aquele que arrebanhava. Pedro era aquele que incentivava. Pedro era doido. Vamos ali. Ia com Pedro. Se Pedro chamasse para fazer o errado, todo mundo ia atrás. Por isso que Jesus disse: quando te converter, converte teus irmãos também. Assim como tu leva para o mal, leva para o bem também. Quando Jeová fazer um milagre na tua vida, antes tu levava para o bar, mas agora tu vai trazer para a igreja. Agora tu vai trazer para a minha presença. Porque quando Deus fazer um milagre sobre a tua vida, você vai ter que ser profeta. Porque antes você ligava e você dizia: vamos beber, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos viajar. Mas o Senhor está dizendo: eu vou te converter, mas a ligação agora vai ser diferente. A ligação você vai chamar e dizer: vamos para a igreja hoje. Hoje tem batismo, hoje tem igreja, hoje tem pregação, hoje tem louvor. Vamos embora para a igreja. Então Deus, ele vai transformar você para você continuar sendo o mesmo instrumento, mas sendo diferente. Naquele momento o Senhor diz para Pedro: Pedro, vamos orar. Ora aqui, que eu vou orar ali. Jesus vai e ora. Jesus está tão angustiado que ele não consegue orar. A oração de Jesus é rápida. Porque eu duvido você conseguir orar quando você está com uma preocupação muito grande. Você não consegue orar. Você dobra o joelho e ali de repente você simplesmente está preocupado no problema. E Jeová dizendo: entra na dimensão espiritual. Como? Se o problema não me deixa. Porque Jesus, como homem, ele tem sede e ele pede água para a mulher. Mas como Deus, ele está dizendo: eu tenho água, se eu te der nunca mais terá sede. Como homem, ele era limitado. Mas como Deus, ele chega diante do cego e diz: o que queres? Eles querem ver, então veja. Como homem, ele era limitado, mas como Deus, ele simplesmente está dizendo: o que é que tem na tua mão? Está mirrada. Ele diz: então estenda as mãos e você será curado. Como homem, simplesmente ele sentia fome e pedia para Marta e Maria comida. Mas como Deus, ele chegou na casa de Lázaro e disse: Lázaro, a ordem eu te dou agora, sai para fora agora. Como homem, ele é limitado, mas como Deus, não tem nada que possa parar ele. Então somente nesta noite eu quero que você entenda: naquele momento ele estava como homem, e ele diz para Pedro: Pedro, ora, porque o espírito está forte, mas a carne está fraca. Eu estou com medo. Ele vai a primeira vez, ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele faz a oração, então somente não tem mais palavra, porque ali Jesus está agora angustiado. Os seus batimentos cardíacos, eu tenho certeza que passa de 120. Ele está preocupado porque ele sabe, ele está sentindo que a qualquer momento vai acontecer algo. Alguém vai vir prendê-lo. Ele está sentindo, ele sabe que aquele dia é o dia da decisão. Os demônios estão arrodeando. Quem já teve aquela sensação que vai acontecer o pior? E parece que esse negócio não passa. Você ora. Eu já senti umas 2 vezes isso. Já senti várias vezes. Mas teve um dia que eu fui orar para tentar passar aquilo, não passou. Depois eu só recebi a notícia: aconteceu a desgraça e morreu uma pessoa. Jesus estava passando naquele dia. Jesus sabia que aquele dia a oração não ia resolver. Mas ele ora. Ele continua orando. Porque tem coisa que não é questão da oração. Tem coisas que é a vontade permissiva de Deus. Você tem que passar o processo, mas ele vai fazer você sentir o processo. Jesus estava sentindo. Jesus, ele ora a primeira vez e ele vai para o seu amigo. E chega o seu amigo e diz: Pedro, está orando, Pedro? Aí Pedro está roncando. Pedro está orando? Ele roncando. Aí ele olha para Pedro e diz: pelo menos 1 hora, Pedro. Não consegue orar comigo? Tem hora que a angústia é tão grande que você talvez está pedindo oração para um, para outro. E ali ninguém está concentrado. Parece que o negócio começou a dar para trás, que você não está entendendo. E Deus está dizendo: a tua confiança está no céu ou na terra? A tua confiança está em mim? Então continua confiando.
Porque tinha uma legião de demônios ali, querendo que Jesus falasse o que não era para falar. Tinha uma legião de demônios que esperava que Jesus dissesse: eu não vou não para a cruz, eu vou fugir. Agora eu vou me esconder. Mas a oração de Jesus, a primeira vez é: Pai, se possível, passa bem esse cálice. A segunda vez, ele chega: Pedro está roncando de novo. E ele volta a orar, ele a segunda vez ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Terceira vez ele chega: Pedro, está cansado, né, Pedro? Ele disse: estou, Senhor. Ele disse: então descansa, porque não adianta. O que vai prevalecer aqui é a vontade dele. Não deu tempo nem Pedro dormir de novo. Começa a aparecer os soldados com espada. Judas vem à frente. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E agora beija a face de Jesus. Por quê? A senha foi: aquele que eu beijar é aquele que vai prender. Quando ele tão somente beija a face de Jesus, naquele momento está Pedro olhando, observando. O soldado vem e prende Jesus. Quando prende Jesus, Pedro puxa a espada, tora a orelha de Malco. Malco estava se formando para sacerdote, não podia ter defeito. Jesus pega de volta a orelha, coloca, e ele diz: Pedro, guarda a espada. Jesus vai preso para o Sinédrio. Naquela noite, o meu Deus, o meu Senhor, o verbo se fez carne. No capítulo 1, João vai declarar e vai dizer: ele estava no céu, mas ele se fez carne e habitou no meio de nós. Eu estou falando de Jesus, a qual Natanael tão somente diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: tem uma aí, e o cara é bom. Ele é, tão somente ele diz: mas eu não creio. Ele disse: faz o seguinte, vem e vê que é melhor. Então tão somente Jesus não soltou uma profecia, Jesus não precisou falar muito, mas Jesus tão somente diz para ele: eu te vi debaixo da figueira. Quando Jesus disse isso para ele, automaticamente ele diz: eu reconheço, tu és profeta, tu és diferente, tu não és qualquer pessoa. Ali tão somente Natanael se rende aos pés de Jesus. Eu estou falando de um homem que foi reconhecido por Nicodemos no capítulo 3 de João, quando ele vem e diz: Rabi, mestre, bem sabemos que tu és enviado de Deus, e tu não és qualquer pessoa, porque para fazer tais milagres só é capaz de fazer se for Deus com ele, a não ser não tem capacidade de fazer os tais milagres. Eu estou falando do meu Senhor. Foi criado em Nazaré pela família de José, sua mãe chamada Maria. Família simples, humilde. Pois é, ele estava agora sendo perseguido pelos fariseus, saduceus, zelotes, todos. Os romanos estavam preparando ali agora para matá-lo. Era Páscoa e Jesus estava sendo preso naquela noite. Naquela noite Jesus estava sendo enviado. Entenda que todos procuraram defeito para acusar Jesus, mas diante do tribunal Jesus não tinha nenhum defeito. Até procuraram. Entenda que tão somente quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos olha e diz: eu posso fazer tudo diferente. Aí ele vai dizer: nenhum poder foi dado a você, a não ser que meu Pai tenha te concedido. Mas ele diz: mas me diga, se você é inocente, você é rei dos reis, realmente você é aquilo que estão dizendo? Ele diz: você está falando. Eu não digo nada, eles estão falando. Porque Jesus não precisa dizer, porque quem é não precisa falar, mas o Pai revela quem é de verdade. E naquele momento ele começa agora a interrogar Jesus. Jesus simplesmente fala o que é necessário. Pilatos sabe que ele não está julgando qualquer pessoa, mas
A própria esposa dele vai dizer: cuidado, eu sonhei nessa madrugada que o homem que tu vai julgar é o Filho do Deus vivo. Deus fala. Naquele momento, Pilato lava suas mãos, entrega para o povo decide. Eu começo a ver que de fato tem tanta gente que anda com Jesus. Jesus já fez milagre na sua vida, Jesus já operou milagre, Jesus já salvou na tua casa, já fez tudo, mas tu não tem negócio com Jesus. É Pilatos dizendo: você quer quem? Jesus ou Barrabás? Jesus já esteve na tua casa, Jesus já comeu na tua casa, Jesus já fez milagre, e você está escolhendo quem? Está escolhendo Barrabás. Jesus já deu livramento na tua casa, mas tu continua escolhendo Barrabás. Por que isso, pastor? Porque você ouviu demais e viu demais. Não Jesus, os outros. Porque tem gente que é induzido. Tem gente que vê o milagre acontecendo na sua casa, mas ainda prefere ir para o candomblé. Tem gente que vê Jesus agindo, mas ainda prefere ir para o espiritismo. Tem gente que vê os livramentos, e Jesus dizendo: é a minha misericórdia. Mas no dia que eu tirar a minha misericórdia, você vai entender que os demônios não vão salvar você. Deus está dizendo, sabe, naquele momento eu tenho certeza que tinha muita gente que foi curada por Jesus, mas naquele momento estava sendo contra, porque estava sendo induzida. Quantas pessoas, muitas vezes, é Deus fazendo, mas pessoas que não agradecem, pessoas que não se dispõem a dizer: Deus, obrigado, Senhor, eu vou te agradecer, eu vou dobrar o meu joelho nesta noite pelo livramento, eu vou dobrar o meu joelho simplesmente pela minha casa e agradecer a Deus porque Ele fez. Tem gente que é o coração duro de pedra, tem gente que não se rende, mas Ele estava disposto a pagar o alto preço, independente do que você decidisse. Ele te amou primeiro, Ele vai dizer: eu te amei primeiro. Você não me amou, mas eu te amei e eu provei. Na cruz é a maior declaração de amor que Ele já deu pela sua vida. O cordeiro vai ser imolado simplesmente em favor de você. A misericórdia vai ser estendida sobre a todos. Vai abrir um portal de oportunidade de você decidir para onde você quer ir, ou para o inferno ou para o céu. Eu sei, tá certo, você vai dizer: mas pastor, mas é difícil ser crente. Mas Ele já falou que a porta do céu é estreita, larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Mas Ele está dizendo: o céu é tomado à força, mas eu darei a oportunidade para você decidir o que você quer. Falta a sensibilidade da presença do Espírito Santo muitas vezes dentro da igreja. Eu não sei de que forma você tem caminhado, a quem você tem respeitado. Será que você entendeu que todo o poder está nas mãos dele? Mas ali Ele não quer, por quê? Porque Ele quer que prevaleça a vontade do... Tem gente que não, tem gente que se tiver voz e tiver vez, passa por cima de todos. E o Senhor está dizendo: fica tranquilo, lá na frente a gente acerta as contas. Mas o Filho de Deus está dizendo que seja feita a vontade do... Eu poderia muito bem. Quando Pedro puxa a espada, ele disse: Pedro, guarda, porque eu poderia pedir uma legião de anjos aqui e matar todo mundo, mas eu não posso. Eu, como filho, eu tenho uma missão e um propósito. Tem gente que não quer orar mais pela casa, pela família. Tem gente que não quer pagar preço. É pessoas que foram levantadas com propósito, mas não querem pagar preço. Mas o Filho de Deus, Jesus é o seu nome, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Deus te separou com um propósito na tua casa. Para de ser covarde. Deus está dizendo: contigo, eu vou contigo até o final. Você não está sozinho, mas eu estou te sustentando. Sabe por que tua casa está de pé? Porque ainda você ora, porque você clama. Enquanto você clama, não olha para os outros, porque tem gente que está escolhendo Barrabás, mas continua escolhendo Jesus. Continua escolhendo Jesus. Fica tranquilo, porque Ele está contigo nessa caminhada. Continua escolhendo Jesus. Eu sei que muitas vezes é necessário você dizer lá no íntimo do coração, porque se você disser, arruma problema, mas no teu íntimo Deus sabe quem você quer. Se for para andar com Barrabás, eu estou fora, então sai fora. Mas se for para andar com Jesus, eu ando em silêncio, é sofrendo.
é sendo perseguido, alguém querendo me caluniar, dizer as coisas comigo, mas eu ainda escolho Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é a melhor escolha. Lembra que quando Marta vai questionar, então Jesus diz assim: Marta, não mexe com Maria, porque Marta escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Ela escolheu a melhor parte. Cuidar do mestre, ouvir o mestre, está aos pés do mestre, e dela não será tirada. Tem hora que você tem que entender que você tem que parar para orar, parar para conversar com o Senhor, porque problema vai ter todos os dias, mas intimidade é momentos, porque o Espírito Santo vai ter hora que ele vai dizer: eu quero falar com você agora. Não é daqui a 1 hora, nem daqui a 2, é agora. Por que, Senhor? Porque daqui a 2 horas só eu sei o que vai acontecer. Deus quer dar um livramento a teu parente, teu filho, teu marido, tua esposa. Abra mão daquilo que tão somente muitas vezes atrapalha a intimidade com Deus. Abra mão, converse com Deus, porque Ele tem algo para te revelar, Ele tem algo para te mostrar, e tudo que você precisa é estar aos pés do Senhor. E naquele momento, Jesus está ali, entre Barrabás e Jesus. Decida. O povo escolhe o quê? Escolhe Barrabás. A Bíblia está se cumprindo. Está se cumprindo todas as palavras. Isaías vai dizer: e ele foi machucado, ele foi ferido por nossas transgressões, e levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías vai declarar, e ele está ali se cumprindo. Quando ele pega no templo, quando ele pega o livro, ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim. De fato, está sobre ele. Jesus, ele é sentenciado, culpado. Por que Jesus é culpado? Não tem culpa, mas ele é culpado. Isaías diz que ele levou nossas transgressões, então ele está sendo culpado agora diante dos homens por nada, mas as nossas transgressões estão sobre ele agora. No mundo espiritual está sendo culpado. Não é aquele negócio que você diz assim: por que está sendo culpado? Não adianta questionar. Existe algo que Deus determinou, e Jesus sabia. Jesus estava passando o processo da agora ser o cordeiro ser imolado. Ele era exatamente o cordeiro mudo que foi levado para o matadouro. Jesus é aquele que agora ele vai pagar o alto preço, porque no Antigo Testamento, diante dos homens, diante da tradição judaica, o perdão do pecado vinha através do cordeiro limpo, imaculado. Trazia para o sacerdote, trazia para o templo. Ali o sacerdote decolava, derramava o seu sangue, e ali tão somente aquele que trazia o cordeiro ficava olhando o sangue ser derramado, para poder ele entender que tem um cordeiro pagando alto preço por ele. E ele via: não tira os olhos, continue olhando, porque no lugar desse cordeiro era para ser você. Aí Jesus disse: não adianta, não é eles que vai pagar o preço, mas quem vai pagar sou eu. Jesus está na cruz, está sendo levado. Jesus ali pela manhã ele é chicoteado. Diz a palavra do Senhor que 430 cortes mais ou menos ali aparece sobre o seu corpo, a ponto de aparecer as suas costelas, a ponto de ver as suas costelas aqui. Então somente Jesus, ele está agonizando, ele está ali, sabe, ali pagando alto preço, porque no Getsemane ele já estava transpirando sangue, mas no dia seguinte agora ele estava sangrando de verdade, literalmente, completamente, porque estava delacerado. Os demônios esperam que Jesus abra a boca, porque os demônios não estão preocupados com o mundo físico, mas estão preocupados com o mundo espiritual. Aquilo que você fala no mundo físico reflete no mundo espiritual. Chamou um palavrão, invocou o demônio, ele vai vir, não se preocupe, é questão de tempo. Quando você chama um palavrão, o demônio já está se preparando para vir. Ele fica o tempo todo esperando que você chame ele. Cuidado no que você chama. E todos esperavam que Jesus murmurasse, mas a palavra do Senhor diz que como um cordeiro mudo ele foi para o matadouro. Jesus não abriu a sua boca, não reclamou. Ele é chicoteado, e meu dia já começa a levar Jesus. Vai levando. Jesus não consegue carregar a cruz como homem, porque como Deus, ele poderia muito bem dizer: venha me buscar
Como Deus, ele poderia muito bem abrir a sua boca e agora profetizar e dizer assim: todos estão mortos. Assim como eu curei a muitos, eu também posso profetizar e matar todos. Ele tinha todo o poder, mas ele não podia usar o seu poder. Ele agora estava nas mãos, pagando um preço por mim e por você. Jesus ia caminhando. Pedro olha e diz assim: oxe, cadê meu Jesus tão forte que mandou Lázaro sair para fora? Cadê meu Jesus que fugiu quando vieram prender ele na outra vez? Ele fugiu, saiu do meio de todos quando pensaram em matar ele naquele momento em Jerusalém, na festa. Muitos ficaram interrogando e dizendo: cadê o Jesus poderoso agora? Mas agora Jesus está dizendo: não, porque não é a minha vontade que está prevalecendo. Tem hora que você tem que entender que tem que passar processo e a vontade de Deus tem que deixar acontecer. Tem hora que você tem que entender que não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Jó entendeu que era do jeito de Deus, não do jeito de Jó, que Jó até tenta justificar, Jó tenta até abrir uma brecha, mas Jó entendeu que não estava no controle dele. Jesus, ele entende que ele pode, mas ele não vai fazer, porque ele não é desobediente, porque antes dele encarnar, antes dele vir como carne, ele disse para o Pai: Pai, eu vou, porque eu vou pagar o preço por eles. Eu serei o cordeiro que serei imolado. Por quê? Porque outro não suportou. Abraão pecou, mentiu. Você vai ver que muitos mentiram, muitos falharam, mas contra Jesus não tinha pecado. Você vai ver Isaac mente. Moisés, o cara que Deus admira, já tinha um crime nas suas costas. Pediu para tocar na rocha, ele bateu. Davi, ele pecou. Deus levantou grandes homens e todos falharam. Então não tinha como o perfeito. Não tinha ninguém perfeito para poder purificar os nossos pecados. Porque só quem nos torna puro é quem é puro. Não tem como um homem com falha, cheio de defeito, pensamentos errôneos, dizer que vai curar alguém. Não, quem vai curar é Deus que está sobre a tua vida. Tu vai colocar as mãos, tu vai ser apenas instrumento. Mas o todo perfeito, só existe um. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é de Nazaré. Natanael reconheceu que ele é de Nazaré e ele tem todo o poder. E Natanael confessou, Nicodemos confessou que ele era diferente. De fato ele era diferente. E Pilatos disse: eu não vejo culpa alguma sobre esse homem. Por isso que Pilatos entrega ao povo e diz: decida vocês, eu não vou decidir. Eu não vejo culpa. Não tem como eu condenar alguém que não tem culpa. Naquele momento Jesus é conduzido para o Calvário. Então Jesus, ele é pregado na cruz. E quando ele é pregado na cruz, esticaram Jesus o máximo possível. Porque a cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. A cruz não era dele. A cruz era para nós. A condenação era para nós. A história vai dizer que Barrabás era maior do que Jesus. Os cravos estavam marcados a ponto de esticar Jesus o máximo possível para poder pregar. Prega os pés, prega as mãos. Naquele momento está por volta de 3 horas da tarde. Levanta aquela cruz e agora começa o ritual de crucificação. Na direita está um ladrão. Na esquerda também está um ladrão. Naquele momento Jesus ele pede água, deram vinagre. Jesus está naquele momento orando ao Pai e dizendo: Pai, por que me desamparaste? Um dos ladrões olha para Jesus e diz assim: oxe, e tu não és o Cristo? Porque Satanás é você sendo crente e Satanás diz: por que não abre a boca? Xinga, rapaz, vai lá, diz a verdade, tu está na razão. É ou não é? Sempre vai se levantar um demônio para dizer que você está na razão.
E quando esse demônio se levantar, ou você repreende ele, ou ele vai dominar você. E quando o negócio desandar, o culpado foi você que deu ouvido ao demônio que disse que você tinha. E o ladrão disse: oxê, tu não é inocente, você não é o Cristo, curou a muitos, ressuscitou a muitos, mas agora não pode descer da cruz. Um zomba. Mas o outro olha para ele e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Fica de pé toda a igreja. Enquanto tem um que zomba, tem outro que adora ele como é devido. Enquanto tem um que questiona, tem um que entende que ele é todo poderoso, independente do estado e o lugar que ele esteja. Enquanto tem um que simplesmente tem uma visão carnal, eu quero dizer que ele estava tão somente sendo crucificado, mas ele estava sensível e estava entendendo que não era qualquer pessoa que estava ali. Mas eu tenho certeza que ele sabia um pouco da história do mestre. Então somente a história ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu paraíso. Ele está dizendo: eu creio que o Senhor é rei dos reis. Escreveram aí em cima, foi? Eu creio, o Senhor é rei dos reis. O Senhor é rei dos reis. Naquele momento Jesus olha para ele e diz: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer para você que você não precisa ser inteligente, você precisa ser crente. Tem gente que é muita inteligência e incredulidade, sabe, corroendo ele, caminhando com ele. Ouve mais o diabo do que a palavra de Deus. Porque tem gente que quer ensinar a Deus a trabalhar. Pedro era um homem letrado, mas foi um dos homens que quando começou a caminhar com o Senhor e obedeceu, a autoridade de Pedro era tão grande que Pedro disse assim: tem quantos doentes? Pedro, apareceu aqui aproximadamente 150 doentes, aleijados, paralíticos. Pedro diz assim: faz a fila, porque quando a minha sombra passar vai curar. O Senhor está dizendo: não é preciso de letra, mas quando eu dou a unção, eu estou dizendo que a unção é maior do que a letra, a unção é maior do que a inteligência. Tudo que você precisa entender, que quando Ele te escolhe, vai ser diferente. Não é a tua teologia que vai dar destaque. O que vai dar destaque ainda é a unção, o respeito que você tem. Quando você tem a respeito à presença de Deus, se prepara para receber aquilo que você nunca sonhou. Se prepara para você receber aquilo que você nunca pensou, porque o Senhor tem preparado para os humildes. Mas para os arrogantes, Deus vai abater todos. E nessa noite entenda, no momento da cruz está sendo apresentado ali um incrédulo, arrogante e prepotente. Mas do outro lado tem um povo ainda que chora, que clama e diz: Senhor, nós precisamos de milagre, Senhor. Porque eu não estou aqui para julgar o teu estado, eu estou aqui para julgar o que tu és. Eu sei, Senhor. E talvez nessa noite você entrou aqui, sei lá, com tantas interrogações, tantos pensamentos, mas o Senhor está dizendo nesta noite: meu filho, as coisas físicas e materiais vão passar, mas eu tenho falado no teu espírito como é que eu vou fazer na tua vida. Eu tenho falado no teu interior como é que eu vou cumprir as promessas. Aquele ladrão sabia que Jesus era o Todo-Poderoso. Você sabe do que Ele é capaz nessa noite. Ele quer transformar o teu ser, Ele quer transformar a tua vida. As perturbações da mente, ela tem que bater em retirada hoje, não é amanhã. Tudo que você precisa é reconhecer que Ele é o Rei dos Reis. Tudo que você precisa é reconhecer que Ele já pagou um alto preço. E por sua causa Ele diz assim: eu te amo, meu filho, eu paguei um alto preço. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer que Ele vai vir em um cavalo branco. Ele não vai descer sobre a terra, mas Ele vai ficar entre o céu e a terra. A palavra do Senhor vai dizer que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós
que ficamos vivos seremos arrebatados. Subiremos em um alto, em uma dimensão alta. Quando nós subimos aquela dimensão que ele vai estar montado em um cavalo branco, diz a palavra aqui na sua coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós chegarmos àquela dimensão, diz a palavra do Senhor, que nossos corpos serão transformados em corpo de glória. Não existirá mais nem homem nem mulher. Existirá o que? Corpo glorioso, seres angelicais, a qual a presença de Deus irá nos tomar. Como é que é isso, pastor? Não dá para dimensurar, não dá para dizer para você. Mas eu quero dizer para você que a sua consciência, ela não vai ser tomada, mas pelo contrário, você vai entender tudo. E naquele momento a palavra do Senhor diz que as lágrimas do nosso rosto, elas serão enxutas. Como é que é isso, pastor? Nunca mais você vai chorar, porque você está na presença daquele que tem todo o poder. Ele vai dizer, nunca mais haverá peste e guerra para a tua vida. Nunca mais haverá sofrimento. Nunca mais, porque sofrimento é na terra, mas quem está no céu só terá gozo, glória. Deus está dizendo, eu estou estabelecendo um novo templo. Almeja a glória, a mansão celestial. Almeja a nova Jerusalém, porque é o lugar que vocês vão ter descanso. Aqui são lutas e batalhas, mas o lugar que eu mostrei para João e disse, João, tudo que você vê, escreva no livro e diga. São 7 selos. E quem era digno de abrir os 7 selos? Aí você diz assim, João, mas tem um que é digno, porque procurou Abraão, Isaac, Jacó. Ei, procurou a Moisés, procurou a Davi, procurou todos aqueles que foram levantados. Procurou Ezequiel, procurou Daniel, procurou Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tinha ninguém que abrisse 7 selos. Mas avisa lá, João, porque João começa a chorar. A visão, ele começa a chorar. Os anciões chegam para ele e dizem, João, não chore, porque tem um que foi morto e reviveu, e ele é digno de abrir os 7 selos. Ele já está pronto para arrebatar a sua igreja. Ei, se prepare, igreja, porque ele está pronto para vir buscar a noiva do Cordeiro. Se prepara, porque ele está pronto para vir buscar a sua noiva. Começa a lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso que a Santa Ceia é exatamente para quê, pastor? Como está escrito em Mateus capítulo 26, 27. É o sangue que nos purifica de todo pecado. Toda Santa Ceia está sendo lavada as suas vestes. Toda Santa Ceia está sendo lavada as suas vestes. Por isso que eu digo, não perca a Santa Ceia. Esteja na Santa Ceia, porque todas as vezes que você está aqui, Deus está lavando as suas vestes. Pecou ontem, mas hoje está sendo lavada as suas vestes. Eu quero que você quebrando o seu coração, porque o seu arrebatamento acontecer daqui a pouco. Ele não está vendo para trás, ele está vendo agora. O ladrão pecou, sentenciado à morte. O ladrão tinha poucos minutos de vida. Poucos. Jesus viu o que ele falou naquele momento, ou Jesus foi dizer, não, você é ladrão? Jesus acusou ele? Não. Sabe qual o problema de muita gente dizer assim, oxe, aquele cara era ladrão, agora se converteu? Pois é, para você ele continua sendo ladrão, mas para Jesus é um servo escolhido, separado. Deus vai usar ele. Deus não vê como homem vê. E nessa noite o Espírito Santo de Deus quer tocar sobre algumas vidas aqui. Louva o Senhor, Fernanda.